Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E quem fala é Lucila Costa. Lu, sempre lembrando, precisamos agradecer de coração ao nosso apoio, nosso patrocinador oficial, que é a Medicoff, que é a maior escola de treinamento de médicos para passar em concursos de residência e provas de título. Se você quer participar, conhecer a Medicoff em detalhes, vai no link da descrição e, se você for comprar os cursos deles, use o nosso cupom PBcast. Isso aí. Vamos falar sobre o que hoje no nosso PBcast? Vamos falar de um tema super importante, super controverso. Vamos falar se as gestantes e as mamães podem fazer exercício durante a gravidez e após a gestação. Mas antes desse bate-papo, solta a vinheta. Fala pessoal, hoje é mais um episódio que eu queria muito ter feito há muito tempo atrás, mas eu precisava achar uma expert no assunto. E eis que uma expert aparece na formação em prática base da evidência. Eu já venho namorando a Cláudia há muito tempo falando, cara, que conteúdo bacana que ela faz, conteúdo diferente. E a Cláudia, eu vim conhecendo ela junto da formação em PBE, como consumindo esse conteúdo dela, né, Lu? E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. O PBcast, essas semanas, nas próximas semanas, está entrando numa vertente muito da saúde da mulher, né, Lu? Estou atendendo todas as minhas caixinhas. E a gente colocou o último episódio no ar sobre métodos contraceptivos, e aí um monte de pessoas falando assim, eu não estou nessa fase mais, né, que são as mulheres 40+, mas foi um bate-papo super interessante para todo mundo assistir, e agora estão nos pedindo também para nós, para o público-alvo nós, as quarentonas, né? Então, provavelmente, nós vamos ficar no tópico feminino nos próximos dias. É impressionante como existem demandas na área da saúde da mulher, né? Então, a gente fez, eu vou comentar mais uma vez, nós fizemos uma aula fechada na formação em PBE sobre aborto com a Melânia Amorim. Foi muito interessante entender os dados, olhar pelo prisma da ciência, como que as coisas têm que ser conduzidas. Nós fizemos um episódio com a Maju sobre contracepção. Hoje vamos fazer com a Cláudia sobre atividade física e exercícios físicos na gestação. Vamos fazer um sobre parto natural com a Pia. E aí agora a gente precisa de achar uma pessoa para falar sobre perimenopausa e menopausa. Talvez a Cláudia tenha para a gente. Mas, Cláudia, eu queria que você se apresentasse para a galera do PBcast. Muito obrigado pelo aceite, pelo convite. E conta quem você é, de onde você veio, o que você está fazendo aí. Gente, eu estou feliz demais de estar aqui conversando com vocês, que são aí mestres da minha jornada de estudo, né? Eu sou profissional de educação física, formada aqui pela UFMG, em Minas Gerais, e quando eu me Eu formei... falei que ela era mineira, o Léo falava assim, a Cláudia não é mineira. Eu falei, sim. Eu achei que você era carioca. Por quê? Você deve ter alguma coisa, um trejeito assim. Eu falei, a Cláudia é carioca. A Cláudia é mineira. Imagina, mineirinha aqui, da terrinha do pão de queijo, como eu costumo dizer. E quando eu me formei, eu não tinha ideia de que eu ia trabalhar com o que eu estou trabalhando hoje, sabe, Léo? A educação física, ela tem muitas possibilidades e o exercício na gestação, ele caiu no meu colo bem depois, assim, uns anos depois que eu tinha me formado, e comecei a estudar esse tema em 2009. Foi muito interessante, uma médica obstetra falou que estava criando um grupo de apoio a gestantes, a casais grávidos, uma visão aí bem do parto humanizado, e ela falou, olha, a gente já tem uma doula, já tem psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, falta profissional de educação física para falar dos benefícios do exercício na gravidez, no parto e no pós-parto. Você topa? E eu respirei fundo e falei, topo, mas eu não sei nada. Nunca estudei isso na graduação, não faço ideia. E aí foi aí que eu comecei a estudar, fui atrás, busquei se existia algum curso de formação. Na época não tinha nada, tinha em São Paulo um curso de yoga para gestantes que eu fiz. E foi atrás de conhecimento que eu comecei realmente a estudar sobre exercício na fase da gravidez. Aí quando as minhas primeiras alunas grávidas ganharam o neném, eu falei, e agora eu tenho que estudar o pós-parto. Porque como é que eu vou cuidar delas? Que legal. Foi assim, Você nem falou que você foi buscar isso depois da sua formação, né, da sua graduação. Esse conteúdo não é dado normalmente na graduação dos cursos de educação física? Eu me formei em 2004, né, Lu? E no meu currículo eu tinha uma disciplina de populações especiais e eu não lembro de ter estudado nada sobre isso. E atualmente eu até ministro para uma professora de uma educação física, a AD, uma aula sobre esse tema. Ela me convida todos os anos, então é 1 hora de aula sobre o tema e é muito raso, né? É Para muito você. bom, né?
Isso me chama atenção, porque, assim, é uma das razões nas quais a gente gostaria de fazer esse episódio, porque quem não segue a Claudinha, a gente sugere seguir, como é rico a informação que ela passa, e importante, e como é carente, né? Porque, realmente, para todo mundo que já passou por uma gestação, ou pensa em passar, a primeira dúvida que vem na cabeça de todo mundo é: devo ou não continuar exercitando? Que exercício eu posso fazer? O que eu sou contraindicada a fazer? E aí, quando você começa a conversar com vários profissionais que trabalham em áreas afins, as informações são controversas. Cada profissional fala uma coisa diferente. Essa fala me chamou atenção, porque sim, a gente sabe que na graduação tem exercício para condições especiais, mas condições especiais pode ser tudo, né? Diabetes, hipertensão, talvez, idosos e gestação, e tudo no mesmo pacote, igual você falou, e acaba muitas vezes o profissional se forma com conteúdo, com conhecimento talvez muito raso do que deveria, do que poderia ser indicado, do que realmente é contraindicado, né? Exato, e eu consegui perceber nesses anos, Lu, que a gestante ela está muito mais preocupada com o que está acontecendo no corpo dela e com o neném do que realmente com o exercício em si. Eu falo que eu vou abrindo caixinhas, né, nesses anos, e as perguntas das mulheres não têm a ver com o exercício. Tem a ver com, olha, eu descobri qual o curto, posso fazer exercício? Olha, eu estou com diabetes, que exercício eu vou fazer? É a condição de saúde delas e da gestação que é o mais pertinente em relação ao que elas querem em relação ao exercício. Não posso fazer 12 séries, duas séries de 12, 3 séries. A periodização em si não é tão relevante para essas mulheres quanto a saúde do neném. Ô, Cláudia, vamos começar de um basicão aqui. É consenso na literatura já, ou é consenso nos experts na área não, os ginecologistas, os professores de educação física, toda a equipe de saúde ao redor de uma gestante, que a atividade física pode ser indicada? É claro que deve haver contraindicações, mas que há benefícios e quais são? A gente podia começar bem no raso, assim, para a gente falar só, existe um consenso ou ainda não? Depende muito de onde você vai cair, etc. Nisso a gente já tem consenso, a gente vê todos os guidelines do mundo falando que o exercício físico ele é benéfico e seguro, e iniciado desde o início da gestação. Então, quanto a isso, a gente já não tem mais dúvidas. Né? O profissional que fala o contrário é porque ele não está estudando exatamente sobre o exercício na gravidez. Então, a gente vê muitos profissionais que têm outro foco de trabalho e não estão realmente debruçando em cima do que tem na literatura, mas já é consenso de que o exercício físico ele é benéfico e seguro. Legal. Ô, Cláudia, eu fiquei numa dúvida aqui que eu anotei aqui. É assim, de novo, não tem lugar de fala, né? Eu sou um homem, né? Eu nunca serei mãe. Mas eu percebi na gestação da Lu, da minha irmã, gestações que eu acompanhei, que, assim, existe uma preocupação médica, aí eu vou colocar no colo do médico isso, de falar assim, olha, no final dessa gestação, eu quero entregar para você, marido, uma esposa viva e um bebê vivo no seu colo, e dali você toca a sua vida para lá. Então, existe muito um calabouço de proteção, aquilo ali. O desfecho de interesse quando você procura um ginecologista, um obstetra, uma doula, etc., o cara quer te entregar é um bebê na mão e a mãe viva, saudável. Existe muita proteção, cara. Tipo assim, cara, não inventa moda, não. Eu tô pensando muito na gestante, na menina que ficou grávida e era sedentária. Ela nunca fez exercício. Existe isso? Qual que é a sua percepção clínica? Como é que tá esse assunto aí? Eu acabei de fazer um conteúdo exatamente sobre isso, Léo. Os profissionais, eles têm muito medo de atender a gestante, de fazer exercício com gestantes. Os médicos, eles sim são responsáveis pela saúde, então eles querem que tudo corra dentro do esperado, mas existe sim uma evidência moderada de que o exercício físico pode ser iniciado para aquelas mulheres inativas antes da gestação e uma forte recomendação. Então, eu já tenho uma forte recomendação de que todas elas podem fazer exercício físico. E aí, eles falam, todas as mulheres sem contraindicação devem ser incentivadas à prática de exercício. E quando você perguntou da contraindicação, na literatura, desde uma das primeiras diretrizes de exercício, lá de 1985, da ACOG, que é o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, eles têm listas de contraindicações em relação à saúde da mãe e desfechos ali da própria gestação, que eles falam que essas condições de saúde podem sim ser atrapalhadas pelo exercício físico, principalmente se mal conduzido.
Mas essas listas, elas são baseadas em opinião dos experts. A gente não tem estudos exatamente falando que cada uma dessas condições afeta ou não, em que nível isso poderia ser afetado pelo exercício físico na gestação. Então, a gente hoje já vê que a ACOG avançou na literatura, essa última diretriz deles, eles já não colocam essa lista mais e falam que, olha, toda a condição da saúde da mulher deve ser discutida com os profissionais. Então, seria um mundo ideal que o obstetra conversasse comigo, com a nutricionista, com a físio, para a gente avaliar que conduta levar para essa mulher, que tipo de exercício ela pode fazer, qual o volume de exercício. Então, a gente tem um viés aqui do exercício em relação à saúde, ele é benéfico. Então, em que dose? Da mesma forma que o remédio ele tem que ser na dose certa, o exercício também. Eu não sei, assim, se você quiser falar que eu tenho preconceito, pode falar. Eu acho que tem muito médico cinesiofóbico. Ele tá no início da cadeia do negócio. Entendeu? Para quem não sabe o que é cinesiofóbico, é um cara que tem medo de pedir os seus pacientes para se movimentar. Tem ortopedista cinesiofóbico, reumatologista cinesiofóbico, que contraindica. E aí eu fico imaginando na gestação. Entendeu? Tipo assim, você já tá grávida, moça. Mais 9, você era sedentária até ontem. Mexe com esse trem, não. Mais 9 meses, aí depois você volta. Aí ela vai entrar em fase de amamentação, aí vai começar aquela conversinha também assim, não, enquanto você está amamentando, você não pode deslocar energia para isso. Eu escuto isso toda hora, Cláudia. Eu fico imaginando se, às vezes eu tô com uma visão totalmente enviesada pró-exercício, mas eu percebo, eu acho que deve ter muita resistência nisso. Tem, mas tem sim, Léo. Muitos profissionais, principalmente, eu converso com muitos obstetras, a gente trabalha com essa equipe multidisciplinar e eles falam, gente, na graduação a gente também não estuda sobre isso. Quem está ajudando muito a gente são médicos do esporte, que agora estão vendo o benefício do esporte na saúde da mulher. Mas existem na literatura já, Léo, muito comprovados benefícios. Então, o médico que não fala do exercício, ele está esquecendo da prevenção da diabetes e da pressão alta, que o exercício consegue fazer uma boa taxa de prevenção aí, de 39% de diabetes e 47% de pressão alta. Então, eu estava revisando... benefícios, é gigante, né, a prevenção. É gigante, né? Estudando aí com vocês, vendo isso, gente, olha só, uma redução de 39, de 47 de doenças que podem comprometer a saúde do neném e da mãe, não só na gestação, porque essas doenças hoje a gente já sabe que elas não ficam só na gestação, nasceu, acabou, não. Essa mulher, ela pode ter complicações como doenças hipertensivas no pós-parto, logo depois, mais tarde, e o neném também pode sofrer do que a mãe passou ali durante a gestação. Então, tem muitos médicos que precisam entender desses benefícios e dos riscos. Mas eu acredito que falta também, Léo, eles conhecerem profissionais do lado de cá. Eu falo que eles não sabem que tem profissional de educação física que estuda sobre isso, que sabe mais da gestação. Porque acaba, Léo, que a gente tem que estudar muito mais de obstetrícia do que de exercício físico. Porque todo mundo sai da faculdade conseguindo prescrever treinos, né? A gente consegue organizar isso, mas em relação à gestação? Em relação às comorbidades, o que acontece ali no corpo da mulher, as alterações fisiológicas, as alterações musculoesqueléticas. Então, é esse medo, eu percebo que tem esse medo do médico também, ser conservador, faz pilates ou natação. Eles não deixam as mulheres fazerem outras modalidades que elas gostam. E aí a aderência vai pro buraco, né? Ô, Claudinha, além dos benefícios que você já mencionou, existem outros benefícios que é importante a gente falar para a população que está nos escutando aqui sobre o exercício durante a gestação? Já vou soltar uma que você falou que vai ter um PBE sobre isso. A gente já vê que as mulheres que fazem exercício têm maiores taxas de parto natural e menor incidência de cesariana. Então, a gente já consegue ver benefícios, tanto porque o exercício ele vai prevenir doenças que provocam prematuridade, doenças que precisariam, talvez, ali da cesariana de urgência. Então, essas mulheres que fazem exercício têm uma saúde melhor e uma resistência também ao trabalho de parto. A gente consegue equiparar um trabalho de parto a uma maratona que a mulher corre, né? Horas de trabalho de parto, com contração, com muitos movimentos, assim, passando por fases, né, de trabalho de parto, que o exercício físico ajuda essa mulher a entender que aquilo ali é uma fase, é uma parte da vida dela e que daqui a pouco o neném nascendo, aquilo ali tudo vai ao normal. Legal demais. Ô Lu, tô pensando aqui, Cláudia, tem alguma contraindicação absoluta? A gestante tem essa condição de saúde aqui, e aí sim ela não vai poder fazer de jeito nenhum,
E quais são, pelo menos assim, linhas muito gerais para a gente entender isso? Tem algumas condições, Léo, como doenças hipertensivas não controladas, doença pulmonar restritiva, tem um colo uterino, né, uma insuficiência istmo-cervical, que aquele colo uterino não sustenta o peso da gestação, então a mulher tem uma iminência de parto prematuro muito urgente. Então, essas condições, elas ali nos guidelines, elas estão como contraindicação absoluta. E aí, antigamente, era contraindicação absoluta ao exercício aeróbico, que é um exercício que vai ter ali um maior fluxo sanguíneo, talvez um aumento ali de pressão, mais vascularização, mais chance de sangramento em alguns casos, e aí a gente via na literatura que ele suspendia o aeróbico e a gente usava daquilo ali para falar, então, se eu não posso aeróbico, eu posso talvez mobilidade, eu posso fazer um alongamento, um treino de força leve. E a gente observa, Léo, que tem algumas condições que mesmo quando a mulher está hospitalizada, talvez ali num parto eminente, né, com uma bolsa rota já, um neném prematuro, essas mulheres têm ali o direito de fazer uma fisioterapia no leito, né, para mobilização. Por quê? A gente foge, Léo, a gente foge demais do repouso na gestação, né, de colocar uma mulher acamada, porque só dela estar grávida, ela já tem 5 vezes mais chance de ter um evento tromboembólico, de ter uma trombose, né, de ter uma êxtase sanguínea. Então a gente foge, né? A gente fica assim de todo jeito buscando uma forma de colocar essa mulher ativa dentro dos limites ali de segurança. Legal, legal demais. Ótimo. Ô, Lu, eu fico imaginando assim, as fases da gestação. Vamos tentar dividir aqui o podcast aqui em algumas etapas. Mulheres que já fazem atividade física e que não têm contraindicação absoluta, tecnicamente está liberado para fazer, para manter o que estão fazendo. A mesma atividade que fazia antes. Sim, a literatura traz. Quem já fazia deve continuar. Mesmo aquelas que já faziam exercício de intensidade alta, elas têm adaptações já e elas podem continuar. A literatura está trazendo isso para a gente. Porque a gente tinha muita evidência do exercício ser seguro na intensidade moderada, até 60 minutos ali cada sessão de treino, pensando na placenta, pensando no neném, né? Na hipotermia, na falta de glicemia mesmo, a hipoglicemia. Então, a gente já tem fortes evidências do exercício moderado até 60 minutos. E aí, para essas gestantes mais atletas, a gente já tem também, o Comitê Olímpico Internacional escreveu uma série de documentos falando, olha, sim, as gestantes atletas precisam de um acompanhamento especializado e elas podem, talvez, treinar um pouquinho mais alto ali, porque elas já estão acostumadas com essa intensidade. Se eu reduzo muito a intensidade, o volume, eu vou causar destreinamento nela. Aí eu tenho perda de massa muscular, perda de massa óssea numa mulher que já estava bem condicionada. Entendi. Falando nisso, nesse ano a gente viu na Olimpíada algumas atletas competindo grávidas, né? E foi muito legal observar isso, que coisas que não tinha no passado. Tinha? Não sei se foi a primeira vez que foi uma atleta olímpica. Tinha a Alicia Montano, uma corredora, ela disputou Olimpíadas muito grávida já, com uma barriga lá de 3º trimestre. E aí, aprendendo com esses médicos do esporte, Lu, que eu fui perceber que uma atleta, ela está em outro patamar de vida. Ela, às vezes, ela é obrigada a competir. Ela não queria competir, mas ela é obrigada para não perder o patrocínio. Às vezes, ela depende da verba do patrocínio para sustentar a família. E a gente sabe que tem um certo risco nos treinos de atletas, né? Elas vão em intensidades muito mais altas que a gente não tem resultado desse treino para a saúde fetal. Ainda não está muito claro na evidência para a gente. E, às vezes, essas mulheres são ali forçadas a fazer exercícios, treinos muito intensos. A competição, a gente sabe que a pessoa dá o máximo, né? Ela vai, assim, para ganhar. Então, ela tem ali uma frequência cardíaca muito alterada, ela tem outros parâmetros que pode, sim, afetar o neném. Então, atleta de alto rendimento é outra conversa e a gente sabe que a gente vai atender muito mais na nossa prática atletas amadoras, mulheres ativas, que fazem 2 dias na semana, 3, e muito mais, hoje, mulheres sedentárias que estão precisando começar. E aí, pensando em atividade, existe algumas, fala assim, vamos pensar numa mulher grávida aqui assistindo a gente, pensando em poder indicar, assim, por onde começar? Existe alguma atividade que elas deveriam, assim, o que eu deveria buscar para fazer atividade durante a gestação? O que a gente vê, o mais fácil para começar é uma caminhada.
né? A caminhada é aquela que está acessível a todo mundo, né? E aí, caminhada em intensidade moderada. Não é aquela caminhada batendo papo, não. Tem que ser moderado para ela ter adaptações cardiorrespiratórias. Mas a gente busca, Lu, também na literatura, pelo menos 2 dias de um treino de fortalecimento muscular. E aí, o que a mulher gosta de fazer? Ela vai precisar experimentar. Como ela nunca fez, experimenta o Pilates, experimenta a musculação, experimenta outra modalidade, um treino funcional, ou um personal que vai bolar um treino só para você fazer em casa, talvez, com peso do corpo, com faixa elástica. Mas a gente tem que buscar o que aquela mulher gosta de fazer. A aderência é muito importante. A gente sabe que as mulheres, só pela própria gestação, elas vão diminuir o nível de atividade física. E a gente tem relatos fortes de que terceiro trimestre muitas abandonam pelo próprio peso da gestação, pelos incômodos. Então, a gente quer que ela seja ativa até o final. A recomendação também é que ela faça exercício até o parto, se tolerável. E aí, adaptar de novo o exercício, diminuir a intensidade, fazer com que ela seja ativa até o final. A gente sabe que isso é benéfico. Final de gestação é aquele maior ganho de peso, maior incômodo músculo-esquelético. Então, se eu consigo fazer ela ser ativa até o final, eu tenho mais benefício de saúde também, nessa prevenção das doenças que a gente já falou. Eu ia fazer outra pergunta, mas você falou dos incômodos musculoesqueléticos. Existe dado na literatura, Claudinha, que também as mulheres ativas, as dores musculoesqueléticas tendem a ser menores do que aquelas não ativas, ou não tem esse dado? Tem uma revisão que saiu, acho que foi ano passado, que ela fala que o exercício físico ele vai minimizar as queixas de dor. Então, eu não consigo zerar, falar para uma gestante, olha, você não vai ter dor, não dá para zerar, mas dá para diminuir as algias, a queixa de dor, muito porque ela tem ali tanto o endógeno, né, os fatores endógenos, quanto o próprio fortalecimento muscular que vai sustentar o peso, né, dessa nova gestação aí. Posso fazer uma fofoca? Pode, depois eu quero fazer uma pergunta, vou anotar aqui. Ô, Claudinha, em 2016 eu participei da equipe que coletou os dados de doenças e lesões dos Jogos Olímpicos mesmo. Eu não participei do Paralímpico. Eu fiquei 30 dias lá, a Lu ficou aqui sozinha em casa, com a Bela e tudo. E tinha uma ginecologista com a gente. Então é muito louco a Olimpíada, crianças, não tem noção. Então, tipo assim, tinha uma equipe com 30 dentistas, tinha um monte de gente. E uma médica, só uma, que era do time oficial, ela era ginecologista. E na Olimpíada do Rio, tinha uma treta lá que todo mundo estava com medo de Zika vírus. Então, muitas mulheres não foram para a Olimpíada do Rio. Para mim, foi uma baita de uma bobagem. A Olimpíada foi no inverno, aqui no Brasil, não tinha pernilongo, não tinha nada. Mas muita gente segura a onda. Mas a maior suspeita de problema no Rio de Janeiro era gastroenterite, por causa dos esportes aquáticos que eles cismaram que a Lagoa Rodrigo de Freitas não ia dar conta. E todo mundo chegava vomitando, tinha que testar lá, né? E eu participei da maioria desses casos de gastroenterite lá, porque a gente acompanha só para coletar o dado, tá, gente? Só para deixar claro que não atendi ninguém. E foram diagnosticadas 9 gestações. 9 atletas estavam vomitando, porque estavam grávidas. E aí, cara, foi muito legal, Cláudia, a conversa dessa gineco, que o marido era médico do esporte, porque aí vem a dúvida, e aí, eu posso continuar competindo sim ou não? Né? E vem técnico conversar, e vem um médico da delegação, porque, acho que para quem não entende muito de Olimpíada, assim, tem uns 15 países que têm o seu próprio departamento médico, cheio de expert mesmo, o resto usa a estrutura dos Jogos Olímpicos. Então, o médico vai resolver o problema. O médico, o físico, todo mundo, né? E se eu não me engano, não houve nenhuma decisão de contraindicar a atleta de seguir na competição, caso ela estivesse se sentindo bem. Claro que se a mulher for vomitando a noite inteira, talvez ela não vai conseguir fazer os 200 metros rasos, né? Mas foi muito interessante de ver que a vida está rodando normal. Muitas dessas atletas tinham um perfil corporal tão magro, porque ela talvez nem menstruava, né? Porque não tem gordura para fazer todos os hormônios, mas engravida, e pessoas engravidam, né? E a vida tocou lá no Rio. A gente não teve nenhum caso de urgência por causa de gestação. Tenho certeza que tinha esse código lá. O atleta foi afastado porque está grávida, alguma coisa, e não houve, mas nós diagnosticamos 9, e pode ser que tenham mais atletas que engravidaram lá. Divertido. Interessante, porque acaba que no início da gestação, como você falou, ou essa mulher estava sofrendo a tríade da mulher atleta, né, o REDS hoje em dia, né, que é a restrição de energia mesmo, e que era o antigo tríade, agora é a REDS, toda vez eu esqueço a simbologia do termo, é a restrição de energia mesmo, redução de energia.
e elas realmente não menstruam, então ficam grávidas já com uma deficiência óssea muito grande, deficiência nutricional. Então, assim, é uma certa urgência pela necessidade do feto. Mas como é o primeiro trimestre, como você disse, muitas alterações ainda não aconteceram. Esse embrião é tão pequenininho, ele não demanda tanta alteração aí, sanguínea mesmo, ele não precisa de tanto aporte quanto na fase mais avançada da gestação. Então, talvez por isso, como estava no início, acabaram de descobrir, eles tocaram, deixaram elas competirem, porque não ia ter tanta alteração, tanto risco, talvez, para essa gestação. Cláudia, você estava mencionando sobre atividade física, ou orientar o que fazer, o que buscar fazer. E aí você falou muito legal, assim, que a gente vê muitas mulheres grávidas, sim, fazendo uma caminhada, e essa orientação de fazer pelo menos 2, 3 dias de exercício de força, a gente vê algumas pessoas com muitos tabus sobre exercício de força. O que fazer, o que não fazer, se é contraindicado, devo ou não agachar, devo ou não fazer exercícios abdominais, quais exercícios que realmente dentro do ambiente de treinamento de força eu corro risco ou não fazendo durante as fases da gestação? Fala um pouquinho disso pra gente. O treino de força ele ainda é pouco estudado, sabe, Lu? A gente tem evidência dos benefícios, só que na população gestante a gente não tem estudo controlado randomizado. A gente vai meio seguindo o que para a população geral, sabe? A gente tem alguns estudos mostrando comparação aí do treino de força com aeróbico para controle de glicemia, para o desfecho de diabetes. Mas, quando a gente observa, aí a gente vai lá na biologia mesmo, né? Quando a gente vê um agachamento, por exemplo, e muitas pessoas têm medo do agachamento, porque eles acham que agachar está correlacionado com o aborto espontâneo. Vai entrar em trabalho de parto antes da hora. Quando eu recebi caixinha sobre isso, eu falei, gente, será que as pessoas acreditam nisso até hoje? Como assim? Eu fui estudar o que causa prematuridade. Então, se não é o exercício, que eu estou falando que não é, o que é? Vou buscar na evidência e vou trazer para o pessoal. Aí a gente vê que a prematuridade está muito ligada a infecções, a doenças, até a própria diabetes, que deixa o útero mais pesado. A mulher entra em trabalho de parto antecipadamente, pelo peso mesmo ali, aumento de líquido amniótico, infecções. E aí você vai ver, gente, infecções do trato urogenital, que aí ninguém fala, infecção de urina recorrente. E aí as pessoas têm aquela associação incorreta que é o agachamento. E aí vem a gente falando, gente, agachamento é mecânica. O colo do útero, ele é uma musculatura lisa, ele não vai contrair porque eu fiz um agachamento, ele só vai se contrair quando chegar pela corrente sanguínea substâncias ali que vão sinalizar, olha, tá na hora de contrair porque o neném quer nascer. Então, o parto prematuro, ele vem muito por esse ambiente ali uterino que não tá legal, chega a sinalização para o neném sair, porque se ele tá com uma infecção, se ele tá num ambiente hostil ali, ele está sofrendo ali alguma intervenção ali que não tá boa, ele vai entrar em parto prematuro. Ele vai então, te ouvindo, Claudine, você entende o tabu, né? Porque o tabu, essa explicação foi excelente de falar de diferentes tipos de musculatura, que aí a gente vê o quanto as mulheres, ou talvez outros profissionais que não entendem bastante sobre a gestação, de não entender, de tentar evitar exercícios que utilizem bastante a musculatura, principalmente de períneo e de parede abdominal, achando que isso pode levar a uma prematuridade ou uma expulsão. Eu lembro, um dos primeiros estudos que eu li, eu até não achei ele, que era no papel que eu escrevi, que falava que lá no início a gente evitava exercícios abdominais de flexão de tronco, porque se achava que fazer flexão de tronco podia induzir a contração uterina. E logo depois já saiu evidência falando que não induz. Mas ainda tem esse tabu, Lu, da flexão de tronco, dos exercícios abdominais. E recentemente lá a equipe da Caribou, lá da Noruega, começou a soltar vários estudos falando de exercício abdominal, de diástase na gravidez e no pós-parto. Então o cenário está mudando um pouquinho para a gente, sabe? Em relação aos exercícios, a gente sabe que tem que fortalecer a musculatura, porque ela é uma musculatura de sustentação, ela tem muitas funções no corpo da mulher, como respiração, como a contenção também, muito ligado com o assoalho pélvico. Então, a gestação ela é um momento da fisiopélvica, tá ligado com o profissional de educação física. Eu acho que não tem jeito de trabalhar sem esses profissionais ali ajudando essa mulher, porque a gente vê uma visão de profissionais que
falta ali um conhecimento que eles acabam proibindo o exercício físico. É melhor proibir do que depois eu ter que lidar com aquele desfecho e talvez uma responsabilidade de ter sido algo que eu prescrevi. E não é bem por aí. A gente vê que tem muita gente proibindo atletas e mulheres muito ativas de fazer as suas modalidades porque não entendem a diferença ali da prevalência. A gente vê muito isso no CrossFit, né? Vocês que frequentam também. Tem uma prevalência maior de incontinência urinária nas mulheres que fazem CrossFit, mas isso não está relacionado, isso não é a causa da incontinência urinária, muito menos naquelas mulheres nem na gestação. A gente tem essa prevalência e a gente vai ter que avaliar até que ponto é seguro ou não, né? Junto com a física. E que a gente está no CrossFit, o quanto eu já vi várias mulheres grávidas treinando CrossFit até o final, né? E não só CrossFit, outras modalidades de esporte que elas já faziam antes de estarem grávidas. E é onde a gente mais escuta as pessoas ao redor falam: você não devia fazer isso, menina, o que você está fazendo aqui? Para de treinar por 9 meses. E é muito legal acompanhar essas mulheres que treinaram e acompanhar o pós-parto. Porque todas elas que eu vi treinando, volta tão rapidinho, é tão legal ver o retorno ao esporte para aquelas que se manteram ativas, né, e mantendo a atividade que elas sempre fizeram ao longo de 9 meses, assim que tudo liberado, dependendo do tipo de parto, talvez você pode falar isso para a gente em retorno, né, quando retornar às atividades, mas é muito legal observar isso, né, e aí a gente vê que muitas vezes é conceito popular, né, que não deveria estar ali fazendo. É preconceito, né, das pessoas em relação à modalidade, ao exercício na gestação. E vocês já tinham perguntado das atletas. A gente falou um pouquinho das atletas, e aí a gente tem ali no meio essas mulheres atletas amadoras, como as praticantes de CrossFit. Eu sou praticante de escalada esportiva e durante a minha gestação toda eu continuei escalando. Eu falei com a médica, se eu parar de fazer isso, eu vou adoecer, porque a escalada ela não é só o meu esporte, é meu estilo de vida. É todo fim de semana, viajar para ficar na natureza e fazer daquilo ali, a saúde, né, a sanidade mental ali também tá dentro da modalidade. E agora, Lu, a gente tem que pensar também nas mulheres sedentárias, porque volta rápido pós-parto, essas que gostam do exercício, ela quer voltar. E aquelas sedentárias, a gente está deixando essas mulheres porque tem dados, Lu, que menos de 15% das mulheres no mundo faz o mínimo de exercício físico recomendado pela OMS. Menos de 15% das grávidas faz pelo menos 150 minutos de exercício moderado por semana. Então, a gente tem 85% de mulheres sedentárias durante a gestação ou fazendo muito pouco. Então, eu falo com os meus alunos, gente, vamos conversar com essas mulheres, vamos trazer elas para cá, elas precisam começar, elas precisam se beneficiar, né, do exercício físico, levar isso para os nenéns, e a gente sabe também que ali dentro do útero já está formando, né, tudo que esse neném vai ser depois e até a próxima geração, né, principalmente na menina ali, que já tem todos os óvulos formados, então essa carga que a mãe genética passa ali, epigenética, já vai fazer uma diferença aí também no futuro. Sabe o que eu estou pensando aqui? Quando a gente vê essas... Você falou 15%. É muito pouco. De sedentárias, é essa frase. Não. Menos de 15% faz algum exercício físico, faz o mínimo. Faz o mínimo. Durante a gestação. Durante a gestação. Agora, na população geral, você sabe quanto que tem de sedentarismo em mulheres, Cláudia? Eu acho que é um pouco mais. A gente tem taxas assim, brasileiras, acho que 4% faz exercício físico, é bem pouco. Entendi. Muito pouco. Quer dizer, a população geral já é sedentária, né, Cláudia? Então, eu acho que a gente vive numa baita de uma bolha, né? Todas vivem em bolhas, pessoas de educação física vivem em bolhas, e aí os seguidores do PBcast é uma bolha. Porque é isso mesmo, né, gente? A batalha aqui é árdua, cara, no mundo real. Porque eu queria fazer um comentário, Cláudia. Você falou que a OMS sugere 150 minutos de atividade física com 2 de força. Ana, não é diferente da população adulta. Da população geral. Não é. Que legal, velho. Não é diferente. A gente só vai ter recomendações diferentes. Então, inclusive, em 2020, a OMS lançou uma diretriz para exercício físico e comportamento sedentário,
já naquele desespero, olha, até 2030 a gente tem que reduzir o sedentarismo, porque a situação tá feia. E aí eles traçaram lá pela primeira vez, eles colocaram as gestantes e as mães no pós-parto, né? A OMS pela primeira vez em 2020 falou de gestantes, de exercício na gravidez. Então isso ainda é muito recente, mesmo que a gente tenha evidências bem antigas, mais de 50 anos de estudo sobre o exercício na gravidez, só agora o OMS se atentou. Por quê? A gente está vendo muitas gestantes em sobrepeso, obesidade e muitos desfechos negativos das gestações. Muito mesmo, muito diabetes, muita pressão alta, muita pré-eclâmpsia, complicações com o nenenzinho. Então, a situação não está muito bonita, não. A gente precisa realmente agir rápido para tirar essas mulheres aí do sedentarismo. Até porque, né, tem esse quadro já de inatividade, tudo que você falou, e as mulheres hoje estão engravidando mais tarde do que se observava no passado, né? Então, isso acaba gerando até mais sobrecarga para o corpo da mulher do que comparando alguns anos atrás em relação às disfunções durante a gestação. Exatamente. Estou pensando aqui, Cláudia e Lu, é engraçado assim, né, cara? 80% dos episódios do Febecast, a gente chama os experts aqui, e a gente cai nessa dualidade entre o possível mecanismo que uma coisa possa fazer bem ou mal e o real efeito dela, né, cara? Então, assim, eu fiquei pensando por qual razão alguém ia pensar que um agachamento poderia falar assim, nossa, na hora que agachar o neném foi expulso lá e eu causei esse negócio. Eu fico tentando imaginar, sabe? O cara fala, não, mas você pode fazer uma manobra de Valsalva, aumenta a pressão abdominal, deve ter um monte dessas coisas. E é muito interessante como é que nós vamos ter que fazer muitos estudos clínicos ainda para desprovar que o mecanismo provável disso está errado. Depois eu vou falar para vocês. Nós vamos começar sobre diastase ainda nesse episódio. Eu ia falar. Não, mas vamos ficar nas grávidas primeiro aqui ainda. É um exemplo maravilhoso como é que a ideia parte de um suposto mecanismo biomecânico que vai quando, na verdade, na hora que você testa a evidência, ele não tem nenhum impacto deletério para as gestantes. Uma vez eu estava num curso para obstetras também sobre exercício na gestação, e uma das grandes dúvidas também, Léo, o grande mecanismo é o exercício físico no primeiro trimestre, na fase da implantação. Se a mulher fizer um esforço, ela pode perder o neném. É o miscarriage, é o aborto espontâneo. Então, tem uma associação ainda muito forte, muito enraizada na cabeça das pessoas de que primeiro trimestre tem que ficar bem quietinho para o neném implantar bem. Então, assim, pelo mecanismo... de pensamento, né? Que não existe isso na ciência que o exercício provoca isso, né? E aí, essa médica, né, do esporte falou, gente, é forte essa associação. Mas se isso fosse verdade, não precisaria existir clínica de aborto. Era só a mulher pular, fazer um exercício que estava resolvida a gestação indesejada. Perfeita analogia. Né? É muito forte pensar nisso, mas as pessoas não associam, não raciocinam. Né? Se a gestação realmente fosse tão frágil assim, a nossa espécie não tinha evoluído. As mulheres correndo, fugindo. Não quer a gestação indesejada, corre uma maratona, dá tudo resolvido. Né? E aí depois, eu acho que isso aí foram as primeiras perguntas dos pesquisadores lá atrás, né, para estudar exercício na gestação. E aí eles provaram que não tem associação do exercício físico com o aumento de aborto espontâneo. E, mais uma vez, foi uma das dúvidas que eu recebia todos os dias aqui. Falei, vou pesquisar. O que causa aborto espontâneo? Então, 50% a 60% é má formação embrionária, uma má formação genética, um erro genético que aconteceu ali. E esse embrião não ia dar certo. Essa gestação não ia evoluir de qualquer forma. Essa mulher sentada, trabalhando, ou fazendo repouso, ou fazendo exercício. E outras causas aí, tem a idade materna avançada, que é aquela idade materna acima de 35, como você falou. Tem outras complicações como álcool, fumo. Então, as mulheres que já vêm com esse estilo de vida não muito favorável, tem alguns dados que falam sobre obesidade, são mulheres que têm mais propensão de ter esse erro genético acontecendo. E aí tem os abortos de primeiro trimestre, mas não tem nenhuma associação com o exercício físico. E, pelo contrário, agora a gente já tem até alguns estudos falando que o exercício físico ele vai aumentar a angiogênese, ele vai melhorar a função placentária, que é a hora que esse neném está fazendo ali a implantação no útero. É contra-intuitivo. E é brilhante essa fala, porque para todo mundo que está escutando o podcast, conversa com as gerações acima, né, da pessoa, porque é muito ruim, assim, eu falo que a pior coisa de estar grávida é escutar palpite de todos os lados.
Uma vez assim, você deu a notícia, os palpites começam de todos os lados, amigos e principalmente familiares. Por amor, a gente sabe que é por amor, né? Cuidado. Mas quando acontece, né, um miscarriage, como você falou assim, um aborto espontâneo, já é duro para uma mãe, a gente sabe disso. E é mais duro ainda ser acusado os dedos de falar assim, tá vendo? Você continuou correndo, tá vendo? Você continuou no CrossFit, da próxima vez você devia ter ficado quieto, que era assim que nós lá atrás fazíamos. E isso é de uma maldade muito grande. Então, assim, eu gosto de enfatizar essa frase porque é bom. Se você não tem coragem de falar com as suas tias, com as suas mães, com as suas avós, que essas frases não deveriam ser ditas, porque não existem dados sobre isso, pelo contrário, né? A Paula está falando que tem até dados mostrando mais proteção do que o risco, é falta de informação. Então, eu acho assim, se a gente não tem coragem de falar, indica ouvir, né? Porque talvez ouvindo de outras pessoas, fala assim, quantas vezes eu já falei isso para uma mulher que teve um aborto espontâneo, porque estava fazendo atividade física. E aí você falou outra coisa que para mim me dói, que também, como não é intuitivo assim, né? As pessoas culpam muito o exercício e não culpam o álcool, o cigarro, com o mesmo peso. Porque talvez o cigarro eles culpam, mas o álcool me frustra muito não ter a indicação do exercício e a indicação do álcool, assim, uma dose pode ser segura, né? E a gente sabe que não, nenhuma dose é segura. A gente tem dados para isso. Isso tem dados, não tem, Claudinho? Não estou falando bobeira, porque eu fiz questão de ler quando eu estava grávida e eu li que tá bom, sim. Uma taça de vinho pode ser seguro. Não existe dose segura porque não de álcool. E o exercício é contraindicado e o álcool não. Pode fazer um pouquinho. E isso é duro ouvir, né? E uma vez eu lembro que eu perguntei assim para as redes sociais, por que as pessoas falam isso? Aí alguém me respondeu, falou, olha, provavelmente porque essa pessoa é sedentária. Não é uma pessoa que pratica exercícios físicos, porque quem não pratica não conhece, não sabe o benefício, não tem a menor noção do que o exercício provoca, promove no corpo. Então, a gente tem que tomar cuidado realmente o que a gente está ouvindo, né? E as mulheres sempre chegam. Eu ouvi que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. E a gestação, ela é um momento realmente, né, Lu, como você disse, muito delicado. A mulher quer que tudo dê certo, ela quer o sucesso da gestação. E esses medos, eles vêm, mas ninguém critica uma gestante que está se alimentando de forma incorreta, com alimentos ultramente processados, que está em sobrepeso, que não faz exercícios. As pessoas só criticam essas mães ativas. E a gente vê pelos comentários em rede social, você é egoísta. Você está fazendo isso, você está prejudicando o seu bebê. Então, ainda tem um pouco. Você está pensando só no seu corpo. Então, tem essa associação. E essa também foi uma das perguntas de antigamente. Será que o exercício físico vai roubar nutriente do bebê? Isso já foi levantado em pesquisa. Não vai. Não rouba nutriente, porque a placenta e o feto e a mãe, eles vão usar de outras vias metabólicas para suprir a necessidade fetal. E por isso que tem um prazo limite. Então, por isso que tem um tempo ali de 60 minutos dos estudos que a gente tem até hoje, porque em 60 minutos eu sei que eu tenho o glicogênio necessário, eu tenho glicose para o exercício e para nutrir o feto. Passou disso, a gente não estudou. Por isso que a gente não tem mais tempo, porque não... E é mais difícil, né, Cláudia? A maioria das gestantes nem vai querer fazer mais de 1 hora por dia numa intensidade alta, nem vai tolerar. Né? A gente teve uma conversa muito legal já com o Gui Frecha e com o Silvio Póvoa Júnior. Muita gente tem medo de morrer fazendo exercício. Fala, cara, um sedentário nem consegue colocar intensidade para colocar em sobrecarga cardíaca a ponto de ele ter um risco muito alto. Você pegar uma gestante sedentária, ela não tolera 1 hora. Né? Ela vai ter que fazer todo um trabalho de base para fazer essa frequência cardíaca subir num ponto potencialmente perigoso, etc. Sim. E aí, eu acho que a gente está falando aqui de um monte de coisa contra-intuitiva, e aí eu sempre vou voltar no mesmo ponto. Cláudio, nos congressos médicos, não adianta. Esse mundo das gestantes, a cabeça do sistema é o médico. É o médico ginecologista, o obstetra que vai estar lá. O que você está percebendo? Esse assunto é largamente discutido nos congressos médicos. Ou isso é óbvio, todo médico está sabendo disso. Eu acho que não é. Sabe, está chegando médicos do esporte, professores de educação física, fisioterapeutas,
e fazendo falas na plenária com todo mundo, porque a minha experiência como fisioterapeuta é assim, ó, ano passado eu fui no Congresso Brasileiro de Dor, é legal. Aí eu falei, eu vou apresentar para todo mundo. Eu fui colocado numa sala com outros 50 fisioterapeutas. Uma placa brilhante, não prescritor. Não, prescritor. Foi legal. Teve médico que foi lá assistir e tal, porque interessa no assunto e tal. Mas, às vezes, os profissionais não médicos, nos congressos médicos, eles não falam. Mas eu não me importo, desde que tenha um médico falando lá. Essa informação que a gente está falando aqui, que parece para você ser ultra óbvio, ela é óbvia nos eventos científicos médicos, onde que mais se troca informação? Qual é a sua eu acho que ainda não é tão óbvio. Eu vejo por essas médicas que eu sigo que estão indo nesses congressos pela primeira vez, segunda vez, Congresso de Medicina, falar sobre exercício físico na gravidez. Está começando a acontecer. Ainda não é algo que acontecia de muitos anos atrás. De 2 anos para cá que a gente tem visto médicos indo palestrar sobre isso, mas em salas menores, a sala grande da plenária ainda não. Eles estão nas salas menores, falando para um público menor, mas está começando a acontecer. Eles estão chegando com a mensagem, alguns obstetras estão começando a estudar mais sobre isso, vendo melhores desfechos lá no consultório. Então, se eles estão vendo que as pacientes estão melhorando, olha, realmente faz sentido isso aqui que o pessoal está falando sobre exercício na gestação. Para quem não é do mundo, tá, da saúde, a gente tem paciente aqui, para quem não entende, num congresso científico, às vezes você tem sessões concorrentes. Então, você tem várias salas e tem várias palestras acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, fica aqui o nosso apelo, né, Lu? Às vezes, nos grandes... Na físio também é assim, não é diferente, não. As sessões plenárias, eles colocam o que eles querem, os caras mais conhecidos, os mais famosos. Mas é muito legal quando entra numa sessão plenária um profissional que não é da sua área. Então, a gente organizou, né, o maior congresso do lombar mais famosão do mundo, a gente já coordenou uma vez, e eles falam, vocês têm que trazer 2 profissionais, no mínimo, que não são da área de dor lombar, para você pegar insights de outras áreas, né? Aqui no Brasil, a gente tinha um cardiologista, que não tinha nada a ver, e um professor de educação física, o professor Pedro Halal. Maravilhoso, foi a melhor palestra do evento. Entendeu? Foi de um professor de educação física. A Lancet Series de Back Pain aconteceu por causa de um professor de educação física num evento de dor lombar. Ele já tinha feito isso. Então, assim, fica aqui a sugestão, porque um monte de médico assiste o nosso podcast, de induzir esses tipos de apresentação, né? Porque o consenso, às vezes, ele está lá no OMS, ele está preso num guidelines, mas o médico, às vezes, eu acho que é justo, ele está focado ali, olha, tudo bem com essa paciente e tudo, e isso passa a ser periférico, quando na verdade não é. E acaba, Léo, que eu entendo também o lado um pouco do médico, principalmente daqueles que têm 20 minutos de consulta com a mulher. Né? Como é que ele vai fazer todas as medidas, avaliar os exames e ainda falar que tipo de exercício que ela pode, ainda passar orientações para elas na consulta? Então, eu costumo dizer que tem o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, tem um capítulo 7, sobre exercício na gestação. Olha, Se você imprime aquilo ali, acho que são 4 páginas, entrega para a paciente, ela já tem minimamente ali uma orientação do que ela pode fazer. E falando em congressos, que você disse aí, eu organizei pela segunda vez esse ano também um encontro dos PGPPs aqui, que eu chamo de personal gravidez e pós-parto, e eu gosto de fazer esse encontro multidisciplinar. Então, a gente teve no palco médicos, obstetras, fisioterapeutas, nutricionistas. Então, é isso que você falou, movimento de outras áreas falando sobre o mesmo tema. E foi super legal a gente fazer uma interação, Léo, por exemplo, com os exames da gestação. Vai fazer o exame primeiro morfológico, segundo morfológico, exame de sangue lá, de diabetes. E aí, o médico falava que exame era aquele, a importância dele, o profissional de educação física vinha e falava em cima, olha, então se aqui você teve um rastreio precoce para pré-eclâmpsia, além da medicação, a gente vai entrar com exercício para ajudar e tal. E aí foi o segundo morfológico, teve um colo curto. Então, o que a gente tem na literatura para colo curto? Dá para adaptar o exercício? O que a gente vai fazer? Então, foi super bacana a gente entender como que as profissões elas podem se ajudar para melhorar o desfecho da paciente, da gestante. Ótimo. Isso é muito bom, cara. Claudinha, vamos para um tópico que todas as mulheres querem saber, sobre a diástase, né? Muitas pessoas, com razão, não sabem o que é diástase, não sabem que talvez
Talvez não, ela é fisiológica acontecer durante a gestação, mas as pessoas só pensam na diástase patológica, não sei se os termos são esses, mas fala um pouquinho o que acontece na gestação em relação à musculatura dos retos abdominais, que tanto preocupa as mulheres, as consequências do afastamento dos músculos. Eu comecei a estudar diástase mais esse ano, sabe, Lu? Eu sabia dela, eu conversava com as físicas, mas eu tinha um pouco de preguiça de estudar esse tema por não ser fisioterapeuta e não querer interferir muito, né, nas áreas. Mas eu tive que estudar de tantas pessoas usando métodos, né? Falando, meu método fecha. Eu falei, gente, esse trem não tá certo. E aí que eu fui ver na evidência, né? Que não tem nenhum método hoje comprovado pela ciência que traz resultados, né? O que acontece? A musculatura abdominal, ela vai abrir, ela vai distender, então é o que a gente chama de diástase do reto abdominal, porque o neném, ele precisa crescer. Então, imagina, tudo lá dentro, né? O útero vai crescendo, ele vai trazendo os órgãos para cima, fica tudo apertadinho, né? Para trás eu tenho coluna, é duro, para baixo eu tenho assoalho pélvico, também é duro. Para cima eu tenho costela. Então, para onde que esse abdômen tem que ir? Ele tem que ir para frente. E a musculatura, ela tá ali para isso, né? Então, aí a gente tem esse afastamento. Nesses estudos tem uma revisão que fala que 100% das mulheres terão diástase no final do terceiro trimestre e no pós-parto imediato. Aí depois a gente vai tendo a regressão, né, dessa condição, e até 6 meses, acho que 40% delas ainda tem um ano depois, 30 e poucos por cento. Então a gente vê que é algo que volta naturalmente para a grande maioria das mulheres, nem todas terão uma diástase severa, e você falou do termo, eu falei, gente, deixa eu pesquisar. Tem a diástase fisiológica e todo mundo fala que tem a patológica. Eu conversei com uma física que trabalha comigo. Onde que tem escrito esse termo patológico? Não tem. Não, eu quis dizer assim, porque as pessoas falam de diástase parecendo assim, é uma condição, uma doença. E a diástase é o nome do afastamento, né? E ela acontece durante a gestação. O que acontece no pós-parto, que muitas mulheres não sabem, é que ao retorno também, né? Mas uma porcentagem é 30%, você falou aí, Claudinha? Sobra. Em torno de 30% que não voltam, né? De forma fisiológica. Depois de um ano, 30 e poucas ainda tem uma diástase. Tem uma diástase. Por isso que a gente acaba usando patológico, mas não é nada de patológico, não houve o retorno dessa diástase, né? E aí, conversando com essa físio, talvez o patológico tenha sido usado pelos fisioterapeutas pela associação de que a diástase pode estar causando incontinência urinária, disfunção de assoalho pélvico e dor lombar. E aí veio essa revisão agora da Cariboa, que falou não tem associação, não foi observado aumento de dor lombar, de disfunção de assoalho pélvico nas mulheres que tinham diástase. Que legal. Aí a gente vê, poxa, então é algo ainda muito carente de estudo. Então esse time que está estudando está trazendo coisas para a gente contra mecanismos. Então, como a gente viu, a gente estudou aquele texto, mecanicamente, quando você faz uma flexão de tronco, por exemplo, você tem um aumento de pressão, você vê o abaulamento do abdômen. Então, a gente achava que aquilo ali estava aumentando diástase e que fazer, talvez, a respiração profunda, né, o estímulo para o transverso, eu estaria diminuindo. E aí, eles fizeram um estudo com uma avaliação de ultrassom e viram que quando você faz a respiração profunda, você também tem um aumento de diástase. Você tem ali um afastamento da linha alba ao invés de uma união, como a gente achava que acontecia. Que faz sentido pensando em mecanismos, tentar avaliando de forma mais precisa. Sim. Legal ouvir isso, porque estou vendo você na sua delicadeza de falar os nomes, mas eu vou falar para não sair da sua boca. Mas hoje, vou falar já no pós-parto, o quanto que se vende de exercícios como chama? Hipopressivos para tratamento da diástase. E pelo menos tudo que eu já tinha lido, porque não é minha área de atuação, né? Mas todo mundo me pergunta, Lu, resolve mesmo, ainda mais que eu tenho. O meu ficou, eu tenho quase 3 dedos e meio quando eu avalio a minha própria diástase, claramente eu tenho, até com uma pequena herniação já, mas assim, todo mundo fala, faz que vai resolver, e eu como fiz, eu nunca fiz. E aí as pessoas falam assim, não, mas você... vídeo, não faz? Eu falei assim, porque eu li, né? E eu li todos os estudos e mostra que, pelo menos me corrija se eu estiver errada, mas até onde eu tinha lido da evidência, que não há um retorno pós-parto, esses exercícios não são capazes de reduzir esse afastamento. E o resultado dos que afastaram foram coisas de milímetros, bem pequeno efeito.
Eu acho que tinha um P significativo, mas o tamanho do efeito era minúsculo, de milímetros. E aí eu fiquei pensando assim, eu não vou pagar uma técnica para reduzir milímetros. E aí as pessoas falam, no seu caso, você tem hérnia? Eu falei, eu estou com uma cirurgia, uma consulta marcada. Talvez meu caso é cirúrgico, eu possa fazer. Mas não me impede de fazer os exercícios. Eu faço exercício, eu fortaleço minha parede abdominal, mas não com a intenção de reduzir, com a intenção de manter a musculatura ativa. Eu não sei, quando eu escuto essas histórias de diastase, assim, diastase, nem sei como é que fala isso. Tem uma revisão sistemática no Brazilian Journal of Physical Therapy. A gente fez um vídeo sobre isso, bem antes de eu conhecer a Cláudia, que era sobre low pressure fitness, que é o nome mais comercial disso aí. Que, de novo, gente, a ideia é legal, as pessoas podem fazer, é legal fazer exercício abdominal e tudo. Eles compararam, tem vários estados compararam low pressure fitness contra não fazer nada, e foi melhor do que não fazer nada, mas o efeito era miseravelmente pequeno. Entendeu? Então, se você fosse olhar pelo valor preço, você prescreve. Se você olhar pelo tamanho de efeito, você fala, cara, eu olho o tamanho da diastase da Lu e falo, cara, não vai fazer nada. E eu fico imaginando como é que um exercício poderia unir as bordas de um músculo e criar um tecido cicatricial. E eu tento ir meio no básico. Assim, falei, cara, não vai unir. Não vai unir. E mesmo, várias pessoas que têm a diastase, igual a Lu tem, a maioria não vai ter sintoma. Não é uma doença, ela não causa nada. E aí é mais estigma em cima das gestantes, das mães, do peso, de tudo. E do retorno da atividade pós-parto. E da atividade pós-parto. É muito mais uma questão estética. A gente vê que é estético, né? E aí coloca-se a culpa toda da estética do abdômen da mãe na diástase. E às vezes não é só, né, diástase, é fraqueza muscular, flacidez muscular, gordura abdominal localizada pela própria gestação, pós-parto, a mulher, as reservas para o aleitamento materno. E a gente vê essa cultura mesmo do corpo, né, de mostrar o antes e o depois. Isso tem trazido consequências negativas para as mães, né, em relação à comparação. E a gente sabe que o corpo vai voltando naturalmente e poucas dessas mulheres terão uma diástase severa. É considerado natural essa diástase ali do, acho que de 3, menor do que 2,8 ou 3,8 milímetros. E aí a gente vê o erro também dos estudos de diástase, porque medir em dedos, meu dedo tem um tamanho, o seu provavelmente vai ser menor. Então, tem que ser uma medida de ultrassom, tem que ter um padrão. Aí uns mediram a mulher deitada, outros mediram fazendo flexão de tronco. Então, não tem nem consenso da medida, o que é o ponto de corte, o que eles acham que é uma diástase severa. Ainda não tem consenso do ponto de corte. Não, nem compressões. Eu acho que a gente podia fazer um disclaimer aqui, Cláudia. Por favor, se você discordar de mim, por favor, totalmente à vontade. Totalmente à vontade. Eu tenho o menor problema com isso. A ginástica hipopressiva, o low pressure fitness, nós não estamos contraindicando isso. Ninguém daqui que vem nesse podcast, nós vamos dar o direito do cara falar mal de atividade física. Nós não vamos dar esse direito, salvo quando é contraindicação absoluta. Ponto. Então, atividade física, você faz o que você achar melhor, o que você gostar mais, senão você não vai aderir. Esse é meu ponto e eu vou ligar o resto da minha vida. Tá? A gente está contra, talvez, as promessas. Agora, essas promessas é isso. Agora, a indicação terapêutica do low pressure fitness ou da ginástica hipopressiva para a redução da diastase do reto abdominal, aí eu já acho que é um exagero de conclusões de estudos que mostraram efeitos pequenos. Né? Então, seria legal, venha fazer ginástica hipopressiva para você ter uma saúde melhor, talvez para você melhorar a força do seu abdômen, isso é importante para você, isso vai melhorar a sua autoestima, a sua estética, o que você for, um monte de outra coisa, um monte de outro benefício. Mas talvez para a diastase não me compra isso. Né? A Lu poderia ter adotado isso, ela não adotou. Faltam evidências, né? E tem um caso engraçado, Lu, quando eu estava lá no início da carreira, eu atendi uma gemelar, um pós-parto gemelar. E ela teve uma diástase bem severa e aí a gente fez os exercícios. Ela ficou com o abdômen trincado, sabe assim, os músculos bem definidos. E a diástase enorme, com uma hérnia também. E ela falou, vou marcar uma cirurgia. Eu falei, será? Por quê? Por quê? Eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo como estava nos guias ali. E aí eu pedi para ir na cirurgia dela. Falei, pede seu cirurgião, deixa eu assistir a cirurgia, que eu tô com dúvida, eu não sei o que está acontecendo. Por quê? Se a gente fez tudo certinho, os exercícios de fortalecimento, e a diástase não fechou, tem alguma coisa aí.
Aí eu cheguei lá, o músculo dela todo tonificado, hipertrofiado. O cirurgião falou, não teria um exercício na face da Terra que iria Olha unir lá. essas bandas. É. Aí eu, então, é daí que o meu pensamento começou a ir um pouco mais longe, sabe? E aí, conversando com uma outra obstetra, e aí já canto a pérola para quem é estudioso no assunto, na cirurgia cesariana, por exemplo, eles vão afastar o reto abdominal, né? Eles abrem o músculo, eles cortam camadas, e ela falou que eles não costuram, não Você já viu? costuram o reto abdominal, ele fica aberto. Então, será que é diferente, né? Uma diástase de uma mulher que teve uma cesárea da que teve um parto normal? Não tem estudo Olha que ainda pergunta mostrando. interessante de fazer, né? É. E é isso, eu falo isso com o Léo assim, eu tive a sorte durante a minha graduação foi muito completinha, era aqueles cursos ainda de 5 anos, e a PUC nos levava a gente ficava 6 meses na maternidade, era muito legal. Então a gente tinha a honra de vivenciar vários partos normais e cesáreas, para que depois a gente fizesse acompanhamento ali no hospitalar de orientação para aquelas gestantes imediato, né, de conduta de exercício fisioterapêuticos ali. E eu lembro, era uma jovenzinha de 22, 23 anos, e eu lembro de chegar em casa e falar, Léo, são tantas camadas, a gente sabe que mas ver ao vivo é diferente. E que é aberta, né, que são abertas ali e fechadas, pouquíssimas. Várias abertas e pouquíssimas fechadas. Eu falei, não deu conta em tudo que abriu. E te dá nervoso. E aí eu lembro que meus 2 bebês, infelizmente, foram cesáreos. E eu olhava assim, lá vai eu ficar toda aberta. Que fica, né? Não se fecha tudo que se abre. Vai fazer uma cicatriz, segundo intenção ali, de qualquer jeito, né? Desorganizada, e até por isso, talvez a atividade física pode ajudar essas pessoas. Exato. Ô, Exatamente. Cláudia, no pós-parto, quais são os grandes benefícios, assim? Não precisa ser pós-parto imediato, mas teve neném, tá tudo bem, a mamãe tá querendo vir para atividade física, ou tá até querendo começar a atividade física, né? O que a gente tem de evidência que a gente possa ajudar essas mães, recém-mamães aí, novas mamães, sobre atividade física para elas? Uma das evidências mais fortes que a gente tem é em relação à depressão perinatal, a depressão pós-parto. Então, a recomendação fala que ela volte o quanto antes para evitar a depressão pós-parto. Então, esse o quanto antes teve a liberação médica, principalmente depois da cesárea, né, que tem que observar a cicatrização, o tempo, né, de cicatrização. Teve a liberação, ela precisa voltar. Mas a gente sabe o tanto que é difícil voltar, né? Precisa de rede de apoio, alguém para ficar com o neném. Tem as noites mal dormidas. Eu estava assistindo outro dia o episódio de vocês com o neném aí também sobre sono. É muito importante a mulher conseguir voltar ao exercício físico. E aí a gente pensa, esse voltar não vai ser aquele treino de 60 minutos maravilhoso. Não, vai ser um treino ali de 10, 15 minutos num dia, depois no outro dia um pouquinho mais, mas que ela consiga voltar, né? O aeróbio, ele traz esses benefícios aí, principalmente se a gente fala para ela ir ao ar livre, nem que seja empurrando o carrinho, né, no sol, para ela ter contato com outras pessoas, para ela diminuir a depressão pós-parto. Fora isso, a gente tem o retorno do corpo mesmo, né? O fortalecimento muscular geral para sustentar as demandas do pós-parto, né? As demandas agora da vida de mãe, que é colocar a menina no berço, voltar, posturais, muitas demandas posturais diferentes, né? E inclusive de carregar um bebê que cresce exponencialmente, né? Nasce com 3, fica com 6 e é uma sobrecarga isométrica ali que a mãe tem que ficar sustentando. Então, é força, é fortalecimento e é bem-estar. O primeiro resultado que a gente tem com as mulheres no pós-parto, quando a gente pergunta como é que tá? O que foi? Como é que foi a sessão? Nossa, foi muito melhor, eu estou mais disposta, eu dormi um pouco melhor, porque a gente sabe também que mesmo que a noite dela seja picada, ela vai acordar de hora em hora, 2 em 2, o exercício físico ele já traz um benefício na qualidade desse sono. Então, a gente já vê vários benefícios aí do exercício no pós-parto, mesmo que ela ainda não faça um treino completo, né? E você perguntou, Léo, do pós-parto imediato. E a gente tem também benefícios nesse pós-parto. Ganhou neném, chegou em casa, tem que deambular, tem que caminhar, porque a gente ainda tem também aí o efeito do exercício na prevenção da trombose pós-parto.
de pré-eclâmpsia, pós-parto também, de movimentar esse sangue, né? Então a mulher ainda tem ali um período ali, aqueles primeiros 60 dias ainda são um pouco críticos. Então a gente vai acompanhando essa mulher, buscando que ela faça um pouco mais de exercício, não fique totalmente deitada, parada. Uhum. Ô, Cláudia, quando você fala o quanto antes, é o quanto antes mesmo? Assim, a liberação médica, porque eu fico imaginando o público geral ouvindo o podcast. O resguardo, os 40 dias, essas coisas todas. Não, não é por aí, é o quanto antes mesmo. É Foi o em quanto consulta antes médica. mesmo. Legal. Isso. E aí a gente vê na literatura, tem um termo muito bonito em inglês que eu não consigo traduzir, mas eles falam assim: desde que a mulher ganhou o neném, está no hospital, fazer gentle movements, movimentos gentis. E aí a gente Uhum. traduz aqui para um movimento leve, é um alongamento, uma Uhum. mobilidade articular, é movimentar o corpo, não deixar o corpo parado. Isso aí eu já entendo como um certo tipo de exercício. Um Claro. exercício leve, que pode ser conduzido, assim como a fisioterapia entra no hospital e já faz assoalho pélvico lá no hospital também, já tem esse protocolo, a gente já pode entrar com exercícios, com a deambulação, ela começar a se movimentar o quanto antes. Chegou em casa, evitar ficar deitado o dia inteiro, mesmo pós-cesariana, principalmente porque pós-cesariana também tem esse risco também aumentado aí para trombose. Então, que ela se movimente. Se a gente tem um profissional bem capacitado, ele vai passar alongamentos, coisas que ela pode fazer até deitada, se ela tiver com muito incômodo, né? Movimentos que não vão mexer muito na pelve, mas eu consigo mexer os pés, os braços, a cabeça, o tronco, de forma que essa mulher comece a voltar aos exercícios de forma gradual e progressiva. Isso é muito legal. Eu fico pensando assim, você falou uma coisa que eu já estava com isso na cabeça, assim, né? Você falou de rede de apoio, né? A maior dificuldade, talvez, de todas nós mulheres de tentar voltar é tentar encaixar uma nova rotina com o novo bebê em casa, né? São tantas coisas, tanta mudança de rotina e ter que se priorizar para fazer um exercício. E muitas vezes nós mulheres, né, não fazemos isso, a gente prioriza todo mundo menos a gente. E aí você falou uma frase que não é mas eu vou perguntar isso para a Claudinha. Mas assim, você falou uma coisa legal, assim, dentro do hospital é prescrito. Chega um fisioterapeuta, vamos lá, dona Maria, vamos andar, né? Vamos movimentar, vamos sair dessa cama, você tem que levantar, levanta e vamos tomar um banho, vamos lá no corredor, que você tem que movimentar. Então, ali, dá licença, alguém pega essa criança, porque é prescrição médica, eu vou me movimentar. Eu chego em casa, eu acho que eu fico sempre pensando naqueles sonhos, né, hipotéticos. Tinha que vir prescrito no médico. É obrigatório que essa mulher exercite pelo menos tantas horas para que alguém fale assim, olha, está prescrito, é medicamento, eu tenho que fazer. Porque não só porque as pessoas não ajudam, não quis dizer isso, mas nós também, como mulheres, falamos assim, não, deixa eu cuidar do bebê, deixa eu cuidar da roupa, deixa eu cuidar da casa, deixa eu cuidar da visita, deixa eu cuidar, eu vou dormir, né? E não cuida da gente. E eu sei que você falou isso e a gente sabe que é a realidade. As consultas são pequenas, 20 minutos não dá tempo de tanta orientação. Mas deveria dar, né? De alguma forma, você falou da cartilha, eu fiquei tão feliz assim, e eu vou... depois nos manda, Claudinha, esse documento que você falou, foi da gestação, eu sei, mas tem hora que seja cartilha, que seja papel, que seja... Essa informação, ela tem que ser passada por alguém, da importância de mostrar que você tem que tirar essa janelinha e que toda a casa saiba que você tem que tirar, né? Que o quanto que isso faz bem para a sua saúde fazer esse retorno à atividade física o quanto antes possível. Uhum. E é isso. Uma mãe que está bem com ela mesma é uma mãe que vai cuidar melhor do neném, né? E a gente vê a taxa da depressão chegando, né? O baby blues passa ali com a primeira semana e a mulher continua mal. Então, se a gente não acode rápido, né? Ela vai entrar num processo que pode ser difícil. Então, a gente tem que realmente olhar para essa mulher, não abandoná-la no pós-parto, né? Não esperar o retorno, né? A licença ali do médico para ela voltar. Ela precisa começar antes. Isso é muito legal, Lu. Assim, eu nunca ouvi falar, eu adoraria que a Cláudia falasse assim, não, mas tem o fulano lá que prescreve na alta, sumário de alta mesmo. Vocês fizeram uma relação muito legal do fisiopélvico mesmo, né? O físio de hospital, né? Você cravou um negócio aí, Lu, eu desconheço, acho que seria muito legal. E, cara, existem mensagens que elas têm que ser dadas o quanto antes, Cláudia. Sabe, eu vou de novo
Parece que eu tô de birra hoje. Você vai fazer um... Hoje? Sabe, uma cirurgia de cruzado anterior. Eu fiz uma cirurgia de cruzado anterior, eu fui operado com um paciente em 1999. No meu sumário de alta, era assim, com usar muleta, eu sabia usar muleta. E 2, começa a fisioterapia em 48 horas, né? Tinha que ter uma parada, porque faz a diferença. Está prescrito. A gente brinca, né? Agora, O treino está prescrito. Você tem que... saiu recentemente alguns documentos falando do retorno à corrida no pós-parto. Retorno à corrida. E eles já falam que tem uma preparação para voltar a correr. Então, desde que a mulher teve a alta, ela já vai começar com algumas coisas, alguns exercícios, ela vai se preparar e ela já sai do hospital ali pensando em como que ela vai voltar. É a caminhada, depois ela vai fazer pequenos exercícios de saltitos, ela vai testando não só assoalho pélvico, mas a estrutura musculoesquelética. Então, é sair ali realmente do hospital já com uma preparação do que ela pode fazer. E a gente vê que falta muito, inclusive, essa prescrição dada pelo médico, essa orientação. Tem gente que tem um ranço da palavra prescrição, né? Que um domínio ali, que é só do profissional de educação física, mas eu acho que quando o médico, que é o topo da cadeia, como você disse, ele manda por escrito uma orientação para a gestante, olha, você, de acordo com as orientações, por exemplo, eu sei que ela não tem uma contraindicação absoluta nem relativa, então você pode fazer exercício aeróbio, você pode escolher qual que você gosta, pelo menos 30 minutos por dia. Você precisa fazer um fortalecimento muscular, aí você pode escolher qual que você gosta, 2 vezes por semana. Tem que fazer mobilidade, tem que fazer um alongamento, um exercício neuromotor, e a mulher chega com aquele papelzinho em casa, olha, o médico mandou, eu tenho que fazer exercício. É como você disse, a gente já vê isso acontecendo ali na gravidez, pós-parto também. A gente vê que alguns médicos, aí que são os médicos do esporte, que a gente acompanha, que têm conseguido fazer isso. Mas os médicos tradicionais, ginecologistas e obstetras, não têm essas disciplinas. Eles mal sabem diferenciar o que é um treino aeróbio de um fortalecimento muscular. E muitos também não fazem, né, Cláudia? Não fazem exercício, não conhecem. Deixa eu dar uma treta aqui, Cláudia. E o seu colega, o professor de educação física? Eu vou jogar bomba no seu colo, você resolve aí. Vamos supor que a partir do PBcast, todos os obstetras do mundo começassem a falar assim, olha aqui, ó, meu irmão, você vai começar a fazer atividade física. Aí os maridos vão assumir o bebê aqui, ou vão acompanhar com um carrinho, vai para algum lugar e cai lá na Smart Fit, ou cai em qualquer lugar, qualquer academia do Brasil, qualquer profissional de educação física do Brasil. Esses caras vão dar conta, esses caras vão se borrar de medo. Fala, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço, ela é um ser humano que acabou de fazer um neném e tal, posso matar essa mulher. E aí, Cláudio, como é que tá a preparação na outra ponta? Né? Porque a gente ainda não é médico, né? Vamos ver agora o nosso mundinho aqui. Quem que vai cuidar dessas gestantes? Pois é, são profissionais despreparados, infelizmente, né? Nem para gestação eles têm medo. Na minha época, eu grávida treinando, ninguém passou perto de mim na gestação, eles morrem de medo da grávida. Isso quando não pede, a academia não pede uma autorização por escrito para a mulher se inscrever, se matricular. Eu acho que o pós-parto, Léo, as pessoas têm menos medo, mas eles também têm inseguranças, porque não, já não tem o neném ali dentro mais. Aí o profissional, ele cai no erro de achar que pode fazer tudo. Aí ele vai, talvez, entrar com altas cargas, com volume muito grande de treino, com exercícios abdominais a todo custo para acabar com a barriga da mãe, e isso pode sim ser prejudicial em algum ponto. Porque quando a gente vê nesse retorno pós-parto, eu tenho que levar em consideração o sistema hematológico da mulher, a perda de sangue que ela teve, uma possível anemia, essa fraqueza muscular, uma falta ali também de estrutura óssea que foi ali acontecendo ao longo da gestação para suprir necessidades do bebê. Então, eu vejo na mulher essa fraqueza de músculos de assoalho pélvico, abdominais, que se o profissional não entende o que aconteceu lá na gravidez dela, ele vai cuidar dessa mulher no pós-parto como se nada tivesse acontecido. Então, não são todos que estão preparados, Léo. Eu também tenho um viés muito forte aqui, porque quem me segue, quem eu sigo, são os profissionais que fazem a minha formação e são profissionais muito bons. Então, eu sei que eles dão conta de atender gestantes, mas eu sei que quando eles chegaram para mim, eles falaram, eu morria de medo de atender gestante. Eu não sabia o que podia acontecer. Eu ficava ali dentro do levezinho, vou pegar bem leve para não acontecer nada de mal. Então, e a gente, né, não foi treinado para isso.
não foi treinado, não passa por esses desafios. Porque pode ser que a mulher entre no treino com esse personal vivendo uma gestação de risco habitual. Aí, por cargas d'água, ela fez um exame, deu diabetes gestacional. Ela está na gestação ali que requer um pouco mais de cuidado, gestação de alto risco, tem que acompanhar a glicemia, mas ele não sabe qual o melhor exercício, qual a melhor estratégia para fazer o combate ali da diabetes gestacional, junto com a dieta, por exemplo. Então é importante buscar. Eu sempre puxo alerta aqui, né? Porque como os professores de universidade, a gente sempre escuta o mimimi. Ah, mas eu não aprendi. Ah, minha faculdade não me formou. Que a gente escuta muito para a área que a gente ensina. Ah, eu não tive ciência, eu não aprendi a ler artigo, eu não aprendi PBE, eu não aprendi tratar grávida e mulher pós-parto, eu não aprendi. Então, busque. Eu acho assim, essa é a beleza. Assim, a gente fez um curso de graduação, todos os profissionais, e se algum conhecimento é carente e você vê a importância disso para que você seja um bom profissional, senta a bunda na cadeira e estuda e busca esse conhecimento. Eu acho que a beleza hoje, no momento que estamos, eu faço muito essa reflexão, tem muita coisa ruim também. A gente tem que saber buscar onde se formar em cursos extras por aí, mas tem muita coisa boa também. Então, essa flexibilidade que hoje a internet, os cursos de formação, as pessoas que têm boas formações complementares daquilo que recebemos na graduação, tem que buscar, tem que fazer. Então, assim, eu sempre falo que todo profissional deveria saber buscar por bons cursos de formações extras para complementar aquilo que os faltam. E não sempre culpar o sistema que não recebeu e continuar carente desse conhecimento, porque as pessoas estão buscando, e que bom que estão buscando, mas todo mundo espera receber alguém preparado para atender aquela demanda, né? É muito engraçado, eu falo com o Léo, assim, saindo um pouquinho da gestação, assim, que quando a gente conversa um pouco com pessoas leigas, não da área da saúde, sobre o que eu trabalho, sobre o que o Léo trabalha, todo mundo fica me olhando com aquela cara assim, né? Não faz sentido, porque todo médico é baseado em evidência, todo médico usa ciência, todo médico só faz tratamento que foi testado de alguma forma, todo profissional está preparado para receber aquela demanda. E não, né? É duro falar que não. Então, assim, se algum leigo está escutando aqui, não são todos os profissionais que estão preparados. E se o profissional da saúde está escutando, você se bateu aquela dor ali de incômodo, eu não estou preparado, busque essa preparação. Não fique parado no sentimento, né? Busque essas informações e tem uma demanda gigante aí para a gente atender mulheres. Uhum. Exato, Lu. E eu observo que muitas pessoas que se interessam em estudar sobre o tema são profissionais de educação física que ficam grávidas. Aí elas, e o profissional também, né? Não, minha esposa está grávida, e eles olham, não sei nada. Nada. E aí que eles começam a busca, começam a estudar, e aí eles passam por diversos momentos ali de médicos proscrevendo exercício. Mas eu já fazia, não faz sentido. Aí que as pessoas começam a pensar, né, em buscar. Tem muitos fisioterapeutas, Cláudia, que fazem fisioterapia porque são pais de crianças com alguma síndrome mais grave, né? Muitos alunos que estavam na faculdade por causa dos seus... Sabe, meu filho tem uma paralisia cerebral e aí ele começa assim, ele fica tão envolvido no processo de reabilitação que ele vai lá e se matricula e faz um curso de fisioterapia superior, cara. Que fala, eu não consigo ver o mercado resolvendo os problemas dos meus filhos, deve ter um monte de filho como o meu, e eu vou legal. Você falou uma coisa legal, a gente só vê a vulnerabilidade quando a gente passa por isso. Né? Nós dois, quando a gente teve a Belinha, a gente viu o mundo da gestação, né? Que é um mundo de muita oferta, infelizmente. Eu falo com ela assim, tudo mesmo. São presas fáceis, noivas, né? Uhum. Qualquer coisa que aparece, a noiva está querendo pôr no casamento, é fácil tirar dinheiro dali. Durante a gestação, é muito fácil tirar dinheiro de uma grávida, de um exame que não era preciso, de alguma coisa que vai te dar aquela proteção, de congelamento das coisas todas depois que nasce, que a gente sabe que tem muita oferta, e depois com a criança, o quanto de oferta que tem para aquela criança e que somos todas presas fáceis, né? E aí você vê o quanto de informação boa não tem por aí, que você vê muita coisa de enganação, né? Quantas coisas foram ofertadas pra gente, e eu recebo hoje, é muito engraçado, assim, que eu brinco com o Léo, nós dois trabalhamos na mesma área.
As perguntas que a gente recebe no privado é totalmente diferente. Eu só recebo mulher. Lu, por favor, minha mulher está grávida, a gente ofereceram congelar o cordão umbilical, o que você acha? Tem evidência disso? Lu, não sei o que, eu estou grávida, tem evidência disso, fazer exercício? Porque na hora que elas percebem que elas buscam um profissional, a informação não vem. E aí elas vêm atrás da gente para a gente poder, de alguma forma, dar essa informação, né? E eu falo assim, gente, eu não sou da área, né? O que eu posso fazer é buscar por um artigo e tentar te direcionar, ou eu indico você que trabalha, fala, segue a Cláudia, segue fulano, eu vou indicando dependendo da pergunta que vem. Exato. Ô, Lu, Cláudia, caminhando para o final, eu acho que talvez a gente podia tentar fechar uma mensagem aqui assim, ó. Na hora que eu estava me preparando para o podcast hoje, a gente fica, eu não sei se vocês perceberam, a gente ficou derrubando mito o tempo todo, né? Então, assim, toda e qualquer intervenção oferecida para a população, ela deveria olhar para uma questão de risco e benefício, né? Quais são os riscos de fazer atividade física durante a gestação, pré-gestação e pós-gestação, dividido pelos benefícios, né? É claro que existem situações, a Cláudia apontou algumas situações em que o risco excede o benefício, então tem que segurar. Uma síndrome hipertensiva descontrolada, é óbvio, o benefício vai ser inferior ao risco, é melhor segurar e controlar. Mas a maioria das mulheres não vão ter isso, entendeu? Acho que esse é o meu grande lance. Antes de eu ir para a academia, eu tenho que fazer uma bateria de exames com o cardiologista. Eu falo, cara, isso é uma loucura. Eu vou falar isso para minha vida, isso é uma loucura, isso é coisa de doido. Tem que ter um fisioterapeuta em toda a academia. Eu falei, para quê? Não é sério. Isso são barreiras para implementação de atividade física de uma população que já é muito sedentária. Compre um tênis num teste biomecânico que custa não sei quantos mil para começar a correr. O cara não consegue correr 200 metros. Ele vai comprar um Roca de 2 mil reais. É uma loucura, Cláudia. Isso é uma loucura. A gente precisa... eu repito isso toda hora. Tem que ter todos os equipamentos de não sei o que lá. Sabe, eu aprendi a jogar tênis com uma raquete de madeira lá que um cara me emprestou lá. E eu bati 10 vezes, fiz umas aulas, alugamos. Aí, quando eu fiquei bom, eu comprei 2 raquetes. Né? Léo, você me fez lembrar uma coisa aqui que eu acho que vale a pena a gente dizer. Em relação a isso, toda gestante descobre a gestação, elas perguntam, eu tenho que esperar a consulta médica? Eu tenho que esperar ir no médico? E aí tem uma solução para os nossos problemas, porque a gente faz uma avaliação física diferente das gestantes, é diferente das outras populações, e a gente utilizava o PARMED X para gestação. Agora foi lançado também, da mesma associação canadense, o questionário Seja Ativa na Gestação. É um questionário com uma página de perguntas, em que eu, por exemplo, profissional, vou levar para minha gestante e ela vai preencher junto comigo. Se ela respondeu não para tudo ali, é praticamente assim, você já pode fazer exercício físico, você não precisa esperar o médico. Então, é como se fosse assim, facilita a sua vida, facilita. Então, olha aqui, vamos conferir se você tem alguma condição de saúde que realmente precisa ali ser no médico antes de fazer exercício grávida. E aí, se por acaso ela marcar alguma questão ali, aí ela vai para o médico com outro questionário, que aí é o médico respondendo se ela tem alguma condição na gestação que vai contraindicar ou não o exercício físico. Então, assim, facilita a vida. Pega esse questionário, leia junto com a gestante. Não tem nada, exercício físico, vida que segue. Não tem nada que a mulher vai fazer entre a descoberta da gestação e a consulta médica que vai colocar ela em risco. Porque a gente sabe que o maior medo delas é o aborto. Espontâneo. Espontâneo, o próprio nome diz, ele é espontâneo, ele não é provocado. E aí a gente sabe que o que acontece ali é uma malformação genética, um problema embrionário, e não tem a ver com exercício. Então a gente já coloca na mão delas esses documentos para elas terem informação e elas seguirem mais seguras também durante a gestação. E o profissional também fica mais seguro. Você me vê se voltar no tempo, porque a gente faz isso mesmo, né? Eu lembro quando eu engravidei da Belinha, eu fazia natação, eu corri e fazia natação, eu e o Léo. E eu lembro que a primeira pessoa que soube que eu estava grávida era o professor de natação, que eu cheguei falando assim, hoje eu não posso, porque eu sempre nadei pesado, eu ficava competindo com os meninos. E eu falei, hoje eu não posso, porque eu vou contar só para você, que eu nem fui no médico ainda, eu tô grávida. É engraçado a gente fazer isso de forma automaticamente a gente faz isso. E aí eu lembro que eu nadei igual uma velhinha, vou falar isso não, porque as velhinhas nadam super rápido. Nadei super rápido, porque elas nadam rápido. Quem quer competir, quem já fez natação sabe disso. Então, do lado e fala assim, eu vou nadar mais rápido que do lado. Não, elas nadam muito mais rápido que você. E aí eu fui na médica, por que você fez isso? Continua nadando, só cuidado com alguns movimentos, se você tiver dor. Mas é engraçado, é intuitivo, a gente sem querer fazer. É muito legal esse documento. A gente vale a pena divulgar, né? Esse documento é livre, Cláudia? É livre, é livre.
E ele foi traduzido e validado para o Brasil por uma equipe aqui também, uma fisioterapeuta e uma médica, e tá excelente, assim, para a gente usar. E depois eu mando todos para vocês. Seria muito legal pra gente botar na descrição aqui no YouTube e no Spotify, eu tenho quase certeza que cabe link lá. Se a gente pudesse colocar aquele guia de atividade física, Eu anotei também. lá da gestante, esse instrumento, porque as pessoas às vezes precisam disso para começar em algum lugar. Teve alguma coisa que você queria ter falado e falou mal É importante falar e a gente não uma mensagem que você gostaria de colocar? Eu acho que a gente disse tudo. A mulher precisa de apoio. Na verdade, elas não fazem exercício, a grande parte delas, por medo, insegurança por parte dos profissionais de saúde. Então, eu falo que o profissional de saúde ele tem uma importância enorme na adesão. Então, se você vai na físio, a físio fala, faça, o médico faça, nutricionista, profissional de educação física, a gente vai ter mulheres mais ativas, gestações mais saudáveis, bebês mais saudáveis. Então, a gente precisa começar a cuidar da saúde da mulher, que é sempre muito negligenciada. Legal. Perfeito, claro. Cláudia, e você tem uma formação, e conta sobre a formação que você treina. Eu não tenho certeza se é só para professores de educação física, mas o jabá é seu. Conta aí pra gente. Jabá é meu. Depois de muito estudar sobre isso, Léo, eu vi que outros profissionais estavam interessados no tema. Eu falei, gente, eu vou passar esse conteúdo para as pessoas, né? Aí eu dei algumas aulas presenciais aqui em Belo Horizonte e logo depois eu gravei. Com a pandemia, eu gravei esse conteúdo online e lancei o curso PGPP, Personal, Gravidez e Pós-Parto. E aí, no início desse ano, a gente conseguiu, junto ao MEC, a validação desse curso. Ele agora tem um formato pós-graduação com muito mais conteúdo do que o curso livre. Então, o curso livre ele é para profissionais de todas as áreas, profissionais ainda na graduação, têm interesse em estudar, eles fazem. E a pós-graduação só para profissionais formados também na área da saúde. E é um conteúdo, eu acho, bem completo, sabe, Léo? Não vou falar que é o melhor, não, porque eu não conheço todos, mas é um conteúdo muito, muito completo. É o melhor, sim. É a luta da formação. Lu. E olha, eu vou te dizer que eu fiz uma regravação de todo o conteúdo depois do PBE, depois do curso PBE. Eu atualizei, trouxe mais artigos, eu tentei ser o mínimo enviesada possível, trazendo o máximo de evidência, e realmente ficou muito melhor depois da formação em PBE. Eu tenho que agradecer demais vocês em relação a isso. Você sabe que eu te conhecia antes de você tornar... Alguma razão eu te conhecia antes de você se tornar aluna da formação, e eu já fiquei encantada com o seu conteúdo. Que bacana, do jeito que ela fala, tal. Me identifiquei, gostei. E eu te ouvia, e aí eu lembro que você mencionou, entrei para a turma. E eu fui te acompanhando assim, e um dia você falou isso comigo no particular, e tem certas coisas que eu falo com ela assim, lógico que eu sou fã da nossa formação, né? Porque a gente conhece muitos bons profissionais da área da saúde. E você sabe que eu falo isso nas mentorias, você está lá na nossa mentoria todo mês, e eu falo isso assim, a coisa que eu mais gosto da nossa formação é poder encontrar com vocês uma vez por mês, e ter o privilégio de ter tantos excelentes profissionais da área da saúde, num bate-papo sobre ciência, que a troca nossa é tão grande. E a gente fala isso, não é demagogia não, porque por causa dessas mentorias que a gente faz com vocês, nós conhecemos profissionais assim como você, e que a gente faz troca. Vários alunos nossos, assim como hoje, vieram falar e doar o seu conhecimento para a gente, igual você fez hoje. Muitos gravam aulas extras e bônus para a nossa formação. Então, é um privilégio, assim, é um orgulho muito grande de saber que profissionais já de excelência, que já faziam um trabalho de excelência, ou até arrepio falar que você regravou o curso querendo colocar ainda mais ciência no seu curso. A gente fica muito feliz com isso, assim, por isso que a gente tem tanto prazer de indicar. Que bom, fico muito feliz mesmo, e cada vez tentando melhorar. É isso aí. Cara, nós que gravamos tudo, Elu. Ano retrasado, a gente amanhecemos 2023 e falamos assim, nós vamos gravar tudo porque a gente aprende com os nossos alunos, cara. E tem alguns exemplos muito legais, assim, caramba, eu não conhecia nada desse exemplo aqui. E o Luiz, né? Vocês vão doando pedacinhos seus para a gente. Que trabalha no marketing com a gente, um dia ele falou assim, Léo, você é um outro cara. Você não é mais o cara do primeiro PBE, tem que gravar tudo de novo. E aí a gente sentou e gravou tudo de novo, fizemos, ficou muito melhor e com vários exemplos mais ricos, né? Claudinha, onde as pessoas podem te encontrar, meu bem? No @HeringerFitness, que é o meu Instagram, YouTube Heringer Fitness, e se quiserem mandar mensagem, pode
e-mail, contato@heringerfitness.com.br. Legal. Obrigada. Luluzinho, onde as pessoas podem te encontrar, meu amor? Estou sempre aqui no PBcast, lá no Instagram, Lucila_Costa. Pessoal, segue o desafio. Se você tem um dedo na sua mão, por favor, siga o canal do YouTube. A gente está querendo bater 100 mil pessoas. Estamos lá, já passamos de 70 mil. A campanha aperta o dedinho, está dando certo. Por favor, gente, é importante. 70% das pessoas que assistem o PBcast não seguem o canal do PBcast. O cara fala, eu assisto tudo. Eu falei, você segue? Não. Pô, aperta aí, pô. Aperta aí, me ajuda aí. Tá? Vocês podem me encontrar no Leo_Costa_PBE, no Instagram. Eu não preciso mais falar de Twitter, porque acabaram com o Twitter. Ah, o Léo tem problema. Eu me posso gostar das brigas lá. O Léo sempre terminava lá na Cracolândia. Não tem Cracolândia mais. Cara, eu no Twitter, cara, eu tenho um monte de pesquisador, Cláudio. Pesquisador top. O único lugar que o cara postava era no Twitter. Verdade. Eu tô órfão. Tem um monte de coisa que eu postava no Instagram. É porque o cara, ele publicou artigo 7 horas da manhã, 8 ele botou no Twitter, 9 eu tinha um vídeo do Léo. Entendeu? E esses caras não vão migrar para o Instagram, vão para outro lugar. De capturar. Eu não sei o que fazer, acho que eu vou roubar o acesso. Vai entrar no Twitter. Vamos embora, para a gente ter acesso em outro país. Volte, Twitter. Gente, segue o canal do PBcast aqui no YouTube, Prática Baseada em Evidências, beleza? Gente, super beijo. Claudinha tem que terminar mandando beijo. Um beijo para todo mundo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.